Bem-aventuranças. Primeira vez assim, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso palestrante, Benedito Penazzo, com o tema As Bem-aventuranças. Seja bem-vindo, Dito. Boa noite a todos, agradecido pela atenção, pelo carinho, vocês que estão na sala virtual e nós que estamos aqui presencialmente compartilhando de mais uma oportunidade de reflexão. E é sempre muito educativo esse momento, porque nos permite pegar algumas pérolas que Jesus nos traz no seu Evangelho para que a gente possa refletir o quanto essa orientação nos direciona para que possamos alcançar com mais facilidade a jornada de crescimento evolutivo que nos aguarda no plano espiritual. E eu gostaria de lembrá-los de uma palestra anterior que eu fiz, quando nós comentamos naquela segunda-feira sobre o reino de Deus. Tá? Então, eu falei a respeito do reino de Deus, e ficou bem claro para nós que o reino de Deus ele não se apresenta de uma forma exterior, de uma forma material. O reino de Deus é algo que a gente constrói no nosso coração. Então, esse esforço, essa dedicação que nós fazemos diariamente para nos transformarmos é que vai fazer com que nós possamos ter as ferramentas necessárias para construirmos esse reino. Então, hoje eu vou falar das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, nós percebemos que elas, na verdade, são os instrumentos, as peças que nós vamos precisar para construir esse reino. Tá certo? Então, tudo que nós formos falar vai ser direcionado ao coração do ser humano. Nós vamos tocar o nosso sentimento. Porque é exatamente nesse ponto que nós encontramos a maior dificuldade para que a compreensão do Evangelho de Jesus aconteça. Então, as bem-aventuranças, elas estão contidas dentro do grande Sermão do Monte que Jesus fez. O Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ele pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Esse é o Sermão do Monte. Mas as bem-aventuranças foi uma das primeiras falas de Jesus. E as pessoas ficaram extasiadas quando ele comentou sobre as bem-aventuranças. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão a terra, ou ganharão o reino dos céus. E é interessante a gente começar a entender uma coisa. Por que Jesus começou a falar das bem-aventuranças, que na verdade são 7 bem-aventuranças e 2 mais que fala das pessoas que serão perseguidas por causa da palavra, da mensagem ou da obra de Jesus? Mas por que Jesus traz para nós os bem-aventurados, os pobres em espírito? Olha que coisa interessante. Então, cabe a nós agora compreendermos porque na nossa linguagem, que é uma linguagem bem diferente daquela que foi pronunciada lá no monte, porque Jesus não falou em português, Jesus não falou em grego, Jesus não falou em hebraico, Jesus falou em aramaico. Por quê? Aquelas pessoas compreendiam o aramaico. O hebraico era uma linguagem litúrgica, era uma linguagem que era lida dentro dos templos, dentro das sinagogas, e era uma linguagem que quem tinha acesso eram os sacerdotes. Mas existiam alguns fascículos menores, que eles chamavam de Targum, que tinha a explicação da mensagem que estava na Torá, que estava em hebraico, mas era explicada em aramaico para que eles pudessem compreender melhor a mensagem de Jesus. Então, nós precisamos compreender que, quando Jesus disse bem-aventurados, ele diz, o bem a gente pode classificar assim, ó, o bem é o quê? É tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Esse é o bem. O mal é tudo aquilo que não está em conformidade com a lei de Deus. Então, aí a gente já começa a ter uma ideia. O venturados, se a gente for pegar a tradução dele, vai vir como destino, como uma direção. E quando a gente fala em mensagem de Jesus, a gente está, assim, direcionando isso para algo
que seja especificamente a felicidade do ser humano. Tá? Então é legal a gente entender, porque depois eu vou falar um pouco mais sobre o pobre, porque esse pobre também tem ele precisa ser interpretado para que a gente não considere o pobre como esse pobre que a gente tem uma ideia desse pobre no nosso dia a dia. Esse pobre que Jesus se referiu, ele é bem diferente. Ele é muito diferente. Mas é muito diferente porque nós temos um conceito, nós temos uma estrutura mental sobre pobreza. Mas naquele dia, naquela hora, para aquele povo, naquele momento, Jesus disse pobre de espírito, alguém que estava numa outra situação, numa outra condição. E é legal a gente entender agora por que a palavra felicidade ela entra nessa questão das bem-aventuranças. Porque felicidade, é legal a gente deixar bem claro isso, era diferente de alegria. Tá? Se nós pegarmos a questão 614 do Livro dos Espíritos, essa questão ela inicia o terceiro livro, que fala das leis morais. E essa questão, Allan Kardec pergunta aos benfeitores como nós devemos compreender, entender sobre a lei natural. E os benfeitores dizem assim, a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que o homem deve ou que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha que coisa interessante, que colocação maravilhosa que os benfeitores estão trazendo para nós, porque fica claro nessa fala que a felicidade é algo inerente a quê? A nossa vida. Por que eu estou falando que a felicidade é inerente à nossa vida? Porque quando nós vamos refletir que nós somos espíritos imortais, então significa o quê? Que a vida não acaba. Se a felicidade é inerente à nossa vida, nós somos felizes, então, estando encarnados ou estando desencarnados. Alegria e tristeza são duas coisas que, se uma existe, a outra não existe. Se eu estou alegre agora, daqui a pouco posso estar triste. Se eu estou triste, daqui a pouco posso ficar alegre. Mas feliz e felicidade é algo que não existe contrário. Por quê? O prefixo in, da infelicidade, está dizendo o quê para mim? Eu estou negando ela. Não que eu não seja, eu não quero, é outra história, é uma escolha minha, eu não quero ser feliz, aí é outra história. Mas Deus nos fez seres para sermos felizes. Tá certo? Então, a bem-aventurança que traz a questão da felicidade, ela nos traz essa lembrança de que quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, ele quis dizer para nós assim, a atenção de nós, a nossa atenção está onde? No mundo material ou no mundo espiritual? Onde é que está o nosso foco? Onde é que eu estou colocando mais atenção? Onde é que eu estou colocando mais ênfase? Onde que eu estou me dedicando mais? Por quê? Porque eu sou um ser espiritual vivendo um momento reencarnatório no plano material. Tudo aquilo que Deus me colocou aqui à disposição, eu posso usar, eu posso fazer usufruto dele. Mas eu não posso dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. E quando nós reencarnamos, o que é que nós trazemos conosco? As nossas imperfeições, os nossos vícios. Né? Nós não somos seres imperfeitos, tá? É legal deixar claro aqui. Nós somos espíritos que estamos em processo de evolução. Então, nós somos perfectíveis. Eu não sou perfeito ainda, mas por ser perfectível, eu estou trabalhando para a perfeição. Então, eu não sou imperfeito. Eu estou no caminho, estou na luta, estou no trabalho. Tá? Legal a gente entender isso. Agora, quando eu falo do mundo material, eu falo de pessoas que estão tão mergulhados no mundo material, mas tão envolvidos no mundo material, que orgulho, vaidade, egoísmo tomam conta. Eu encho o meu coração de todas essas coisas que o mundo material me oferece e não deixo nenhum espaço para colocar o quê? Deus, Jesus, e as coisas que ele traz, a mensagem que ele traz. Então é bom a gente prestar atenção nisso, porque eu só vou conseguir colocar a mensagem de Jesus no meu coração quando eu esvaziar ele de alguma coisa que está lá dentro. Eu tenho que tirar uma para colocar a outra, tá certo?
E as bem-aventuranças, elas entram para nós com o entendimento pedagógico que Jesus faz, porque isso é muito importante a gente entender. A primeira bem-aventurança que ele fala é dos pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que a primeira bem-aventurança traz de ideia para que eu possa desenvolver? Os pobres em espírito, ele está dizendo assim, ó, sejam humildes. Sejam humildes. Sem a humildade, nós não vamos conseguir alcançar nenhuma outra bem-aventurança. Nenhuma. Então, é legal a gente entender que a humildade é a base. A humildade é o alicerce. A humildade é tudo aquilo que eu posso considerar como a estrutura que vai sustentar todas as outras virtudes que eu vou edificar no meu espírito imortal. Sem a humildade, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Tá certo? Nada. Então, quando Jesus traz para nós a ideia dessa bem-aventurança, e ele coloca ela numa sequência bem pedagógica, a gente vai comentar agora, depois eu volto para falar um pouquinho mais da humildade. Mas a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, essa bem-aventurança traz a ideia do quê? De resignação, de aceitação, de compreensão do outro, da possibilidade do outro, como o outro é. Eu não me revolto, eu aceito aquilo que Deus coloca para mim, sem murmurar, sem colocar culpa em ninguém. Então, olha que coisa legal, a gente vai compreender essa sequência pedagógica agora, porque sem a humildade já estruturada no meu coração, esse coração que ainda não é humilde, ele jamais vai ser resignado. Legal entender isso. Então, primeiro eu desenvolvo a humildade. Depois eu consigo ir para a resignação. Certo? É uma sequência pedagógica, lógica, nós precisamos compreender isso. Qual que é a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, os brandos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, olha que coisa legal. Primeiro, meu coração tem que ser humilde. Quando esse coração já é humilde, eu consigo trabalhar a resignação. Um coração humilde e resignado, ele é brando, ele é manso, ele é pacífico. Eu não consigo essa pacificidade sem antes ter a resignação e sem antes ter a humildade. Essa é uma sequência lógica e pedagógica que Jesus trouxe para que a gente coloque atenção, que a gente pense. A quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que coisa linda. Quando que eu sou justo? Eu só vou ser justo quando eu conseguir a humildade, a resignação, a mansuetude, a brandura, aí eu serei justo. Porque para eu ser justo, eu preciso ser bom. Se eu não for bom, eu não serei justo. Olha que sequência, lembra que Jesus coloca. Tá certo? Então a gente vem nessa sequência e a gente vai entrar agora na misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Tá certo? Então, depois de eu conseguir alcançar a humildade, a resignação, a mansuetude, a justiça, eu serei misericordioso. Então, não tem como eu ser misericordioso sem antes conseguir as estruturas anteriores. Tá certo? E a pureza de coração? Vem na sequência. Agora, qual que é a recompensa para os puros de coração? Verão a Deus. Olha que recompensa. Então, para eu ter um coração puro, eu preciso ser humilde, resignado, manso, justo, misericordioso. Aí eu consigo. Aí eu vou conseguir a pureza de coração. E, por último, ser pacificador. Quando é que eu vou conseguir transformar as vidas? Quando é que eu vou conseguir ser exemplo? Quando é que eu vou conseguir me dedicar exclusivamente à construção dessa estrutura no coração das pessoas? Por quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que legal. Então é legal a gente entender assim, olha, eu estou fazendo um esforço danado para ser justo. Estou fazendo um esforço danado para ser justo. Só que eu não sou humilde, não sou resignado, não sou brando. Como é que eu consigo ser justo?
Então, não tem como. Então, essa qualificação das virtudes, elas precisam ser compreendidas por nós. Nosso coração tem que ser trabalhado nessas virtudes para que a gente possa realmente alcançar os degraus da evolução. Não tem como a gente ser. Então, se eu estou ainda muito apegado às coisas materiais, se eu ainda sou muito orgulhoso, se eu sou muito orgulhoso ainda, meu coração está cheio do quê? Cheio das vicissitudes que preenchem a vida de uma pessoa orgulhosa. Agora, quando que eu consigo ser pobre em espírito? Quando eu esvazio. Quando eu esvazio o meu coração de todas as coisas que são necessárias para o orgulhoso. Porque o orgulho e a vaidade são contrários. Se eu quero ser humilde, eu primeiro tenho que me libertar dessas questões do orgulho. Eu preciso me libertar do orgulho. É necessário. Senão eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir alcançar a humildade quando eu esvaziar o meu coração das coisas do orgulho, da vaidade, da prepotência, da ambição, do poder, da posse. Meu coração tem que estar vazio dessas coisas. Então, o pobre de espírito, pobre em espírito, não é aquele pobre que nós entendemos no nosso dia a dia, que é aquele que não tem recurso, aquele que é miserável, aquele que pede. Não. É aquele que já se reconheceu pequeno diante da grandeza do universo. Quem reconhece que é pequeno diante da grandeza do universo, quem se reconhece filho de Deus, quem se reconhece necessitado de transformar, de melhorar, de avançar, de pedir para o outro que precisa, quem aceita que o outro é um filho de Deus também, da nossa convivência, e é nessa convivência que nós aprendemos, é nessa convivência que nós crescemos, é nessa convivência que nós acrescentamos algo na vida do outro. Então, eu sou humilde quando eu reconheço que eu sou filho de Deus, que eu me relaciono com outros filhos de Deus, que eu não sei tudo, que eu não sou dono da verdade, que eu preciso de orientação, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de amparo, que eu preciso de socorro, mas eu também tenho as minhas qualidades. Eu também tenho os meus valores. Tá certo? Então, ser humilde é você reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, diante do universo. Tá? Mas a gente também não pode se achar tão pequeno que a gente não é capaz de fazer nada. Tá certo? Tem gente que fala assim, não, eu não presto para essas coisas, não dou conta disso aí, não. Isso não é para mim, não, isso é para vocês aí que estão estudando. Não. Reconhece que você não é o melhor, mas que você tem seu valor e que seu valor ele faz parte de uma estrutura planejada por Deus na construção desse mundo melhor. Tá certo? Então, não ser muito, mas também não ser nada. Porque quando chamam Jesus de mestre, ele reconhece, não, mestre, eu sou. Eu sou mestre, porque eu vim aqui para fazer aquilo que meu pai mandou. E eu tenho competência para isso. Ele se reconhece. Ele não diz assim, não, isso, que é isso, meu mestre, com essa bondade de vocês. Não. Ele reconhece que ele é mestre, sim. Por quê? Porque ele é a expressão da humildade. Não existe expressão de humildade maior para nós, não existe expressão maior de humildade do que aquela de Jesus. Jesus não podia ter nascido num palácio, Jesus não podia ter nascido num berço de ouro, Jesus não podia ter nascido numa casa milionária da época, mas a humildade dele veio trazer o primeiro sinal da humildade. Ele nasceu numa manjedoura, dizendo para nós que para nascer precisa ter apenas amor, não precisa ter mais nada, só amor. E quando nós começamos a pensar, a refletir na trajetória de Jesus, ele entra na vida para essa experiência planetária na Terra, pela manjedoura, e ele sai da vida pelos braços da cruz, que seria, naquela época, um dos castigos mais denigrantes da imagem no ser humano. Então, a gente precisa começar a entender que nós estamos nesse momento reencarnatório, para que a gente possa melhorar, evoluir, crescer. Santo Agostinho traz um exemplo muito bonito, que eu acho legal a gente entender. Ele diz assim, uma árvore, quando nós a observamos, antes da árvore lançar seus galhos para cima, para o céu, para o alto, ela primeiro desenvolve suas raízes para o solo.
A árvore, para que ela possa se sustentar, ela primeiro desenvolve a raiz no solo, para depois ela poder crescer, florescer, frutificar. Então, agora a gente vai pegar essa palavra humildade e vamos entender ela melhor. A palavra humildade, ela se deriva de uma palavra latina, que, por sua vez, tem uma raiz no grego, que vem da palavra humus. E o que significa humus? Terra fértil. Fertilidade. A palavra humus é fertilidade, é terra fértil. Então, se nós, espíritos imortais, que estamos aqui buscando alcançar a plenitude espiritual, nós precisamos desenvolver no nosso coração essa fertilidade. Nós precisamos permitir que essa fertilidade esteja abundante em nosso coração para que as sementes do Evangelho consigam tocar o nosso coração e, uma vez em contato com essa fertilidade, possa florescer e frutificar. Não existe nenhuma forma de nós alcançarmos a plenitude espiritual sem antes começarmos a permitir que no solo do nosso coração essa fertilidade esteja abundante, para que a gente possa realmente compreender melhor a palavra. Você falou do conhecimento. A mensagem de Jesus nos chega através do Evangelho e ela entra no nosso cérebro, na nossa consciência, na nossa mente. Esse conhecimento entra pela via mental. Entra. Mas ela vai ficar só no mental? Não, ela não pode ficar só no mental. Por quê? Porque a partir do momento que eu compreendi com a minha mente, tá? Eu entendi, o conhecimento está aqui. Eu tenho que fazer o que agora com ele? Passar ele para o coração. Aí vem o entendimento. Eu compreendo, eu entendo mentalmente, depois eu passo esse entendimento para o coração. E aí vem a terceira fase, que é a compreensão. Quando que eu compreendi perfeitamente a mensagem de Jesus, quando ele traz a palavra de vida eterna. Quando eu estudei, quando eu entendi e quando eu compreendi. A compreensão, então, é quando sai do meu coração aquilo que eu já entendi. Eu conheci, entendi e compreendi a mensagem de Jesus quando eu comecei a colocar em prática. Quando começou a frutificar. Quando a mensagem começou a produzir frutos, aí eu posso ter certeza de que a mensagem foi realmente trabalhada no meu coração. Então é legal a gente entender isso, porque algumas pessoas, dentro da história, né? A gente pode pegar uma pessoa muito conhecida dentro dos evangelhos, que a maioria das pessoas, quando fazem uma palestra, colocam, citam as cartas de Paulo, não citam? Versículo tal da carta foi mandada ao Filipenses, Tessalonicenses. Mas quem foi Paulo de Tarso? Antes de ser Paulo de Tarso. Vamos fazer uma reflexão agora na vida de Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Como que era Saulo? Ele era um cara inteligente. Tá? Começa por aí. Inteligente. Ele era um cara atlético, ele era um cara vaidoso, ele era um cara conhecedor, falava muito bem o hebraico, falava o grego, falava mais de um idioma, o aramaico. Ele era um cara inteligente. Ele era um cara de postura. Ele almejava o quê? Cargo. Por quê? Porque ele era do Sinédrio. Ele tinha cargo, ele tinha dinheiro, ele tinha posição. As bigas mais bonitas que tinha naquela época era dele. O que faltava para Paulo? Faltava para Paulo alguma coisa que ele buscava nas coisas externas que ele não encontrava. O que intrigava Paulo no comportamento dos cristãos? A paz que os cristãos tinham,
e que eles não detinham nada de material. Aqueles cristãos eram pobres, miseráveis, mas a paz que eles tinham era algo de fazer inveja. E Paulo perseguia eles, porque aquilo incomodava. E ele falou, eu quero entender esse negócio. Eu quero entender esse negócio. Como é que funciona isso? Por que esse povo é assim? Vai para a arena cantando, morre agradecendo a Deus e louvando a Jesus. Mas que negócio é esse? Nessa perseguição, ele sai de Jerusalém e vai até Damasco para encontrar um dos divulgadores do evangelho, que era Ananias. E nesse trânsito, ele encontra-se com Jesus. E quando Jesus pergunta a Saulo por que Saulo persegue ele, ele leva um susto e cai. E aí ele pergunta, né, a Jesus o que ele queria que ele fizesse. Senhor, o que queres que eu te faça? Mas nesse momento ele ficou cego. Lembram disso? Nesse momento, com aquele clarão que ele ficou cego. Olha que coisa impressionante. O que significa a visão para nós? A visão para nós não é a janela que nos coloca diante das realidades do mundo material ou do mundo espiritual? É a janela por onde eu vejo. Eu quero ver o mundo material, eu quero ver o mundo espiritual. E Saulo ficou cego por 3 dias. Opa! 3 dias ele ficou cego. Jesus pediu que ele entrasse na cidade, que ele procurasse uma casa, deu o endereço, e que lá uma pessoa iria procurá-lo. E ele ficou cego por 3 dias. Por que ele ficou cego por 3 dias? Alguém sabe me dizer? Não seria uma mensagem implícita de Jesus dizer assim, Paulo, eu quero que você não enxergue mais nada por 3 dias, que é para você largar a mão de ver o mundo que você estava vendo do jeito que você estava vendo. Porque a partir de agora você vai ver o mundo de uma outra forma, você vai ver o mundo de um outro jeito. É necessário fazermos essa reflexão. Quando nos acontece algo em que às vezes a gente não consegue respostas imediatas, ou nenhuma explicação, uma justificativa, pensemos na proposta de Deus para conosco. Nós temos uma proposta, mas Deus tem a proposta dele. E nós estamos conectados com a proposta de Deus? Nós estamos vendo a vida da forma como Deus gostaria que nós a víssemos? Nós estamos nos envolvendo nessa experiência reencarnatória, nessa existência, colocando em prática a compreensão do Evangelho através da nossa atitude, através da nossa palavra, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos? É uma coisa a se pensar. Cada um deve refletir como é que está esse relacionamento nosso com relação ao mundo material. Por quê? Diante da explanação de Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças, ele deixou claro que nós temos potencial para termos todas as virtudes desenvolvidas, todas. Deus colocou as suas leis na nossa consciência. Não tem como nós fugirmos dela. Se Deus tivesse colocado a lei dele naquele livro lá, ó, eu não quero chegar perto dela, então eu fico bem longe. Mas ele colocou aqui, como é que eu faço para ficar livre da minha consciência? Para todo lugar que eu vou, ela me acompanha? Não tem como. É legal nós começarmos a entender, então, que se a lei de Deus é a única feita para a nossa felicidade, e ela nos indica o que ela deve e o que não deve ser feito, e eu só sou infeliz quando dela me afasto, observemos se nós estamos trabalhando com as nossas práticas diárias em conformidade com a lei de Deus. Isso é legal a gente entender. Ok? Não é legal? Então, olha só, a partir do momento em que nós começamos a colocar atenção nas bem-aventuranças, nós começamos a entender o quê? Que elas fazem parte de uma estrutura que vai nos levar à elevação espiritual. Não tem como a gente escapar. E nós só vamos conseguir fazer isso quando compreendermos uma fala de Lacordaire, um estudo profundo que ele fez no Evangelho sobre orgulho e humildade. Ele diz assim, sem humildade, nós ostentamos virtudes que achamos que temos,
mas na verdade nós não as temos. Sem a humildade, nós não vamos conseguir reconhecer realmente os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Ele diz assim, é como se nós usássemos uma capa que protege as nossas limitações e as nossas imperfeições. Mas nós, com humildade, reconhecemos que precisamos nos transformar, precisamos mudar. E aí a gente começa a pensar o quê? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para começar a desenvolver a humildade? O primeiro passo, estude a si mesmo. Essa é uma fala de André Luiz no livro Sinal Verde, na lição 26. Estude a si mesmo. Quando eu consigo me estudar a mim mesmo, o que eu vou começar a perceber? Minha fraqueza, meu defeito, meu vício, minha imperfeição, meus desequilíbrios. Mas eu tenho que ter o quê? A humildade e a coragem de reconhecer que eu não sou perfeito e que eu preciso de ajuda. Isso é necessário. Sem essa coragem de se ver, eu não vou conseguir mudar. Porque eu vou estar numa falsa aparência de que eu tenho virtude, mas essa virtude não existe, porque eu não consegui desenvolver ela onde? Aqui. Se eu tenho ela só planejada na minha cabeça, eu tenho ela só no conhecimento, eu não tenho no entendimento, porque conhecimento está no cérebro, entendimento está no coração. E a compreensão está na prática. Eu vou ficar achando que eu tenho a virtude. Como eu admiro a virtude da humildade, como eu admiro o resignado, eu vou achar que eu tenho, mas eu ainda não tenho. Ela está camuflada, ela está escondida. Eu estou vivendo uma ilusão. É legal a gente entender isso. Esse conhecimento de nós mesmos, então, nós termos essa coragem de começar a mergulhar para dentro. Parar de ficar olhando muito para fora, as coisas externas, as coisas do mundo, vaidade, festa, passeio, todas essas coisas que chamam a nossa atenção, que distraem a nossa atenção. Colocamos atenção que nós somos espíritos imortais, que nós estamos numa experiência reencarnatória, mas a nossa meta é alcançar a plenitude. E para isso eu tenho que trabalhar, para isso eu tenho que me dedicar, para isso eu tenho que me esforçar. Para isso eu tenho que estar pleno de sentimento amoroso. Sentimento amoroso. A mensagem de Jesus, todinha ela, toda é voltada para que nós possamos prestar atenção no nosso coração. Fica muito difícil a gente colocar alguma coisa num coração que já está cheio. Fica difícil, você não consegue. A mensagem de Jesus não entra no coração que está cheio. É por isso que o humilde é aquele que está vazio das coisas da terra. Simples. Agora, nós precisamos fazer uma autoavaliação para ver como o nosso coração está. Cabe alguma coisa ou eu tenho que tirar algo para colocar o novo? Porque se eu já estou repleto, se eu já estou cheio, se eu sozinho por mim mesmo me basto, não preciso de mais nada. Tudo para mim está do jeito que eu quero. Sou feliz com o que eu ganho, sou feliz com a vida que eu tenho, não me preocupo com nada, tudo é passageiro. Para mim, o que mais me alegra é os momentos materiais. Agora, quando eu tenho uma outra visão da vida espiritual, eu começo a repensar que valores precisam ser substituídos. Eu preciso deixar de lado as coisas da matéria que chamavam a minha atenção para começar a colocar um pouquinho mais de atenção nas coisas espirituais. Então, eu tenho uma fala aqui. Eu vou pegar um pedacinho que está no livro Pensamento e Vida. No capítulo 24, o Emmanuel fala da humildade. E olha que coisa legal, ele escreve assim, ó: humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito, apoiando-lhes na permanente renovação para o bem. Então, quando você é humilde, quando você se reconhece filho de Deus,
quando você se reconhece que esse momento reencarnatório nosso, eu só cresço quando eu compartilho com você alguma coisa que eu tenho, alguma coisa que eu sei, e eu sei que não sei tudo, porque é importante nós termos essa consciência. Eu sei alguma coisa, mas o que eu sei não é tudo. Existe muita coisa para ser aprendida nesse universo. Muita coisa para ser aprendida. Então, o que eu faço? Eu sirvo e passo adiante. Eu atendo a necessidade, eu colaboro, eu contribuo, eu faço a minha parte, mas eu não me prendo. Eu não me preocupo com isso, eu passo adiante. Eu faço a minha parte e dou a liberdade para você continuar fazendo o que você achar melhor. Essa liberdade interior que nasce na profundeza do espírito. Aí ele diz assim, ó, cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor, cada dia. Eu não posso ficar preocupado com a imperfeição do outro, com a falta de presteza, com a falta de pontualidade, com a falta de responsabilidade, porque a pessoa não está vindo aqui, porque não está colaborando lá. Não, eu tenho que me preocupar comigo. Eu é que tenho que estar melhor. Então, o que eu vou fazer para me melhorar? Me dedicar, me esforçar, eu vou me oferecer, vou me prontificar. É isso que eu preciso entender. Então, humildade não é servidão. É você estar disponível para fazer o que é necessário. Atendeu, serviu, passou adiante. Ok? E aí ele fecha essa fala dizendo assim, ó, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, cabe a nós agora, né, depois dessa reflexão, pensarmos, estamos fazendo alguma coisa para desenvolvermos a humildade? Tá? Então, as bem-aventuranças foram ditas no Sermão do Monte com essa intenção de nos chamarmos a atenção para que todas as virtudes que são necessárias para o nosso crescimento espiritual esteja estruturada sobre a humildade. Não vamos pensar em ser algo lá em cima sem antes passarmos pelo degrau primeiro do alicerce, da base, da estrutura fundamental que é a humildade. Coloquemos então, queridos irmãos, as nossas consciências para pensar e nas oportunidades do dia a dia, sempre, por menor que ela seja, exercitemos a humildade. Nos coloquemos como pequenos diante da grandeza do universo, diante da grandeza de Deus. E nos consideremos irmãos, colaboradores um do outro, para que um, ajudando o outro, a gente possa crescer todos, nessa luta constante, diária, interminável, que é a busca pela nossa elevação espiritual. Grato pela atenção de vocês. Espero que essa primeira bem-aventurança tenha ficado legal, porque a próxima eu vou falar dos aflitos. Depois eu falo dos mansos, depois eu falo dos justos. E aí a gente vai até chegar na última. Tá certo? Agradecido pela atenção de vocês, mais uma vez. Então, agora, nós vamos buscar a conexão com o nosso Pai Maior. Agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que Ele tem nos oferecido, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, pelas grandiosas oportunidades que temos de convivência com os nossos irmãos, por mais difíceis que eles sejam, que nós possamos nos fortalecer na sua mensagem, que o seu evangelho possa iluminar o nosso coração, e que na grandeza de Deus nós possamos nos reconhecer filhos de Deus e amados por Ele. Querido Mestre Jesus, que possa estender os seus braços misericordiosos sobre essa humanidade que hoje ainda passa por dificuldades grandiosas, pela expressão grandiosa do seu orgulho, também da sua vaidade. Que os seres humanos que estão em convivência, nesses momentos tristes da guerra,
nos hospitais, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de detenção, os lares esquecidos, os mutilados, os abandonados, possam, querido Mestre, reconhecer a sua infinita misericórdia, que possam voltar a sua atenção e o seu coração para o Evangelho, para Deus, nosso Pai misericordioso, e que possa esse fluido balsâmico que os benfeitores derramam sobre nós nesse momento nos acalentar o coração. Que Jesus possa guardar a cada um de nós na sua paz, no seu amor, na sua grandeza. E que os lares dos irmãos que aqui se encontram e aqueles que se encontram em sintonia conosco pela sala virtual também possam receber as benesses do seu amor, da sua paz, da sua luz, da sua grandiosidade. Nos ofereça, Senhor, uma semana grandiosa de alegria, de saúde, de esperança, de força, de coragem para o trabalho, e principalmente, Senhor, boa vontade para realizarmos as nossas tarefas. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Deus seja louvado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.